Um, dois, som. Tá ouvindo aí, Marlon? Tá bem? Som? Maravilha. Então, gente, vamos começar aqui. Primeiramente, galera, muito boa tarde. Todo mundo que acompanha a página Notícias Rocha e Galo Branco aí, tá bom? Deixo aqui a minha saudação inicial a vocês. Estamos aqui para mais uma live, entrevistando hoje aqui mais um candidato, tá bom? Para quem não lembra, a gente lançou aí a série de entrevistas com candidatos do bairro. Vocês pediram e nós estamos aqui, tá bom? Para mais um capítulo aí dessa série, beleza? Estou com meu amigo aqui, Marlon Castro. Marlon, dá o pontapé inicial aí, beleza? Fala, galera, boa noite, né? Bom, mais uma vez hoje aqui, nosso espaço democrático. Dessa vez a gente trouxe, a pedido de vocês, o professor Hans. É com você, Hans. Passa a bola para você para fazer as suas considerações iniciais. Olá, pessoal. Muito boa noite. Todo mundo que está assistindo, boa noite para o pessoal da página Notícias Rocha e Galo Branco. Primeiramente, eu quero agradecer, mas não para mim, mas sim em nome da democracia. Porque uma campanha, principalmente para pessoas como eu, que não tem muitos recursos financeiros, não tem patrocínio, a gente conta com espaços como esse aqui, que fazem a democracia acontecer, certo? E também agradecer em nome dos eleitores, porque é uma oportunidade que todo mundo tem de conhecer melhor os seus futuros vereadores, os seus candidatos, tá? E, principalmente isso, agradecer em nome da democracia, cara. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e pela iniciativa de vocês. Hans, a gente que agradece pelo seu tempo, por você ter vindo aqui falar com a gente, expor suas ideias, e assim a gente começa. A gente quer saber um pouco mais a respeito de você, quem é o Hans, o que o Hans faz. Sim, vamos lá. Eu sou morador do Rocha há 35 anos. Na verdade, teve um tempinho da minha vida que eu morei no Galo Branco, mas, ou seja, quem mora no Rocha é do Galo Branco, quem mora no Galo Branco é do Rocha e vice-versa. Então, sou morador dessa região aqui desde que eu nasci. Trabalho aqui na cidade, me formei aqui na nossa cidade também, sou formado em Geografia pela UERJ, a Faculdade de Formação de Professores aqui da nossa cidade também. Então, eu tenho toda a vida voltada para essa cidade, a minha família toda está nessa cidade aqui. Então, eu tenho uma relação muito íntima com São Gonçalo, sempre fui atuante de movimento estudantil, sempre fui militante por movimentos sociais e também sou artista amador, principalmente na poesia, na música, nas artes cênicas. Então, isso tudo foi fazendo com que eu visse cada vez mais da nossa cidade, conhecesse mais da nossa cidade. Já andei muito por aqui, pode não parecer, mas a nossa cidade é muito grande, tem muita gente. Então, nessas minhas andanças, aí, nesses 35 anos, conheci muito da cidade, aprendi muito sobre as pessoas, e estou aí. Sou professor há 14 anos já, que eu estou aí no magistério, e quero continuar ensinando e lecionando para o resto da vida, e aprendendo, principalmente. Show de bola, bacana. Pessoal, queria fazer um pedido aqui para quem assiste a gente primeiramente. Galera, já deixa o seu like já e compartilha essa live aqui, tá bom? Para chegar no máximo de pessoas possíveis, tá bom? E ajudar a gente aí também, e o candidato também, a que mais pessoas conheçam as suas ideias e propostas, tá bom? Hans, então eu queria falar com você, cara, já que você é professor, inclusive alguns amigos meus tiveram aula com você, andei conversando aqui na região aqui, entendeu? Destacar aqui meu amigo Felipe Silos, um abraço para ele aí, ele tem um contato bom com você e tal. Cara, eu queria começar falando de educação, cara. Como é que você avalia hoje a educação do nosso município, né? Educação básica, né? Qual o seu parecer sobre as escolas? Assim, um apanhado geral, o salário do professor no município, a qualidade do ensino no município. Bem, a educação aqui na nossa escola, cara, ela é um resumo, um reflexo do que é a educação no país. Porque, na verdade, assim, o nosso processo de educação aqui é um projeto. Na verdade, a defasagem, o sucateamento da educação é um projeto, é proposital. Esse projeto tem dado certo para quem criou
esse projeto aí? É fazer com que cada vez mais a população pobre e carente seja menos instruída para que, por mais que isso seja uma máxima repetida e batida, é um fato. Você tem que deixar a população alienada, a população sem estudo, sem conhecimento, para que seja facilmente manipulada pelo poder, facilmente manipulada pelo sistema. Então, a educação aqui na nossa cidade, ela é assim, ela acontece dessa forma. Ela é um reflexo do que acontece no Brasil, ainda mais que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, fez no país o seguinte: a educação básica, né, ensino fundamental 1 e 2, vai ficar a cargo do município, ensino médio fica a cargo do governo do estado ou do governo federal. Então, a base de tudo está na nossa cidade aqui. E essa base, ela já começa péssima, já começa totalmente defasada, principalmente aqui na nossa cidade. Só a nível de comparação, é quase que inevitável a gente comparar com cidades próximas aqui. O salário médio de um professor que trabalha entre 25 e 30 horas no município de Niterói gira em torno aí de R$ 2.109. Na cidade do Rio de Janeiro, gira em torno aí de 2.010. Aqui em São Gonçalo, a média é de 1.300. O pior ainda é quando se fala de teto para a educação. Aqui, né, a nível de salário, o teto do salário dos professores, por exemplo, ali na cidade do Rio de Janeiro, esse teto é de R$ 4.060,48, se eu não me engano. R$ 4.060 de teto. Aqui, na cidade de São Gonçalo, o teto é de R$ 2.114. Só estou falando de média, de base, de piso, de salário mínimo, não. É o teto. Então, a gente já começa por aí. O salário é péssimo, não só dos professores, mas dos demais profissionais da educação. Outra coisa, a gente não tem projetos educacionais aqui de grande eficiência, de grande abrangência aqui na nossa cidade, de maneira eficiente e efetiva. É simplesmente a aula e acabou. A criança vai para a escola, tem aula, terminou a aula, volta. A gente não tem uma coisa para incentivar além do quadro negro e a sala de aula. Né? Então, isso só vai fazendo com que fique pior. Mas é aquilo que eu falei no começo, é um projeto. E esse projeto é feito justamente para isso, para que essa criança não saiba quase nada de matemática, não sabe quase nada de português, de sociedade, que ele saiba o básico. Porque para ser, não querendo desmerecer nada, até porque os meus pais me criaram e me educaram muito bem, meu pai foi terminar o ensino médio já aos trancos e barrancos, minha mãe também tiveram que batalhar muito, mas eles querem isso. Você não precisa saber ler e escrever para você ser explorado. Basicamente é isso. Então, aqui na nossa cidade, é o resumo do que acontece na educação do país. Sim, sim. Só destacar aqui rapidinho aqui, essa foi a pergunta do Alexandre Espírito Santo. É porque eu fiz a pergunta, depois eu li que ele perguntou a mesma coisa. Só destacar aqui a pergunta do Alexandre, beleza, Alexandre? Tá aí, então, respondido já, beleza? Eu acho que você teve um momento aí de clarividência, cara. Você conseguiu ler essa pergunta antes do cara mandar. Foi agora, bem, fala 6 números aí para mim, de 0 a 100, para eu apostar aqui daqui a pouco. Eu queria fazer 2 breves comentários a respeito daquilo que você falou, Hans, que com relação ao sucateamento do serviço público, eu também acredito que seja proposital, sabe? Muito também na questão da educação, para manter esse status quo que a gente tem na governança, e muito também relacionado a outras áreas, para manter certa dependência. Muito relacionado, você não consegue fazer um procedimento complexo no hospital sem ter um conchavo com o vereador, entendeu? Não. Sem ter um conchavo com o político. Então, é muito para isso também. Outra coisa também que eu queria comentar, a disparidade do salário que você comentou do professor com o salário do vereador, que é R$15 mil. Um absurdo isso. E esse absurdo, cara, não está só no salário. Esse absurdo está nos benefícios. Porque, vamos lá, vamos comparar os benefícios que um professor recebe aqui, da nossa cidade. O salário dele, R$ 1.375,89 de salário. Recebe o
o Vale Transporte, ou caso você prefira o combustível, você converte ele, e você tem aí o 13º, que na verdade não é um benefício, é da legislação e pronto. É o que tem. Algumas cidades, outra tem Vale Cultura, você tem descontos aí em livrarias e tal, legal. Agora você tem a disparidade disso aí com o salário do vereador, que além dos 15 mil, ele ainda ganha uma série de benefícios relacionados à alimentação é altíssima, bônus para comprar roupa e verba de gabinete, é uma farra muito grande. E a gente não vê isso aí entre os professores e médicos e guardas municipais, garis, enfim. É isso mesmo, essa questão aí não fica só no salário, não. Eles têm também 5 assessores e outra série de benefícios também. Ô, Hans, eu gostaria de saber, cara, como que iniciou essa questão sua de pretender virar político? Como é que chegou essa questão na sua cabeça? Como você formulou essa ideia? Sim, desde 2001, 2002, por aí, eu sempre fui militante, sempre participei de movimento social e tal, sempre estive envolvido com política. E também, pelo fato de ser professor, fui morador de comunidade e tal, nasci ali no Morro do Trator, morei parte da minha vida ali no Buraco Quente. Então, a educação, para mim, foi redentora, certo? Foi redentora, sair de uma comunidade e tal, e hoje a vida melhorou muito para mim, mas não por conta de uma conjuntura, foi mais por conta de uma movimentação pessoal. E eu devo tudo isso à educação. Então, eu sempre quis ser professor para poder levar essa realidade, essa mudança, essa redenção da educação para as outras pessoas, que para mim a educação é redentora. Mas de tanto militar, de tanto fazer parte de movimento social, isso já veio na minha cabeça já tem alguns anos, de que como parlamentar, eu acho que esse trabalho que eu tenho feito em sala de aula, eu acho que como parlamentar, por algum tempo, que eu não quero seguir como carreira de político, porque eu sou professor, eu vou morrer sendo professor. Né? Então, sendo parlamentar por um tempo, eu acho que eu posso evidenciar ainda mais esse trabalho. Eu posso potencializar esse trabalho, essa redenção da educação, certo? Mas por que agora? Sempre ficou na minha cabeça que a campanha eleitoral é algo dispendioso, é muito oneroso, e a coisa é algo que eu não tinha como bancar. Mas ao ver a conjuntura da eleição de 2016 e principalmente a de 2018, que foi muito pautada em rede social, eu pensei, cara, uma campanha em rede social não sai cara, certo? E como eu sempre fui muito ativo em rede social, tenho uma boa quantidade de amigos aqui no Facebook, no meu Instagram está começando a ter mais e tal, eu pensei, posso usar a rede social aí. Então, já há mais de 10 anos, eu sempre pensei em expandir o meu trabalho como parlamentar, meu trabalho na educação, agora como parlamentar, em vez de ficar só na sala de aula, levar para a cidade toda. Sendo que agora eu percebi que é possível, que tem como eu fazer uma campanha eleitoral com menos dispendiosidade. Ó, gente, tá chovendo perguntas aqui. Eu queria até mudar o rumo da conversa, mas vai ser longa na educação. A Maria Patrícia da Silva Nascimento perguntou assim, ó. Eu gostaria de perguntar a visão dele sobre os brizolões quase desativados. E qual o ponto de vista dele sobre isso, no caso, seria aqui, né? Porque a educação é tudo. Sim, perfeito. Beijo, Marineuza. Olha só, essa questão desses CIEPs aqui, nós temos aqui na nossa cidade 2 tipos de brizolão, 2 tipos de CIEP. Os CIEPs que ainda são estaduais, tá? Como, por exemplo, é o caso do Dr. Zerbini, ali do lado da UPA, ali do Colubandê, ali é Almerinda ainda. O Dr. Zerbini, o Luiz Gonzaga, ali no Luiz Caçador, esses são estaduais. Então, não compete a nós. Mas temos os outros CIEPs que são os municipalizados, como, por exemplo, é o caso do Anita Garibaldi, ali entre Santa Luzia e o Jardim Catarina.
é o caso do Virgínia de Seixas Cruz, ali no Jardim República. Esses CIEPs são municipalizados. Aí cabem a nós. Eles cabem à nossa gestão. Esse abandono desses CIEPs, ele é mais um reflexo disso. Aqui, a nossa cidade conta hoje com 113 unidades municipais de educação, entre escolas e creche-escola. Ao todo, são 113. Sendo que, de prédio, de estrutura, ao todo, nós temos 127. Então, nós temos aí algumas que estão desativadas. Mas por que essas estão desativadas? Estão desativadas por 3 motivos. Uma é que é por conta de contrato do terreno, que quando esse CIEP foi construído, nem todos eles, o governo do Estado, na época quando foi construído lá com o projeto do Brizola e do Darcy Ribeiro, nos anos 90, nem sempre o governo do Estado comprou o terreno. E sim, ele vocês que são da área jurídica vão entender melhor do que eu, mas com relação ao direito de preempção da administração pública. Então, foi meio que um aluguel daquilo ali. Sendo que esse aluguel venceu. Esse aluguel venceu, né? Alguns tinham contratos de 25 ou 30 anos, e muitos deles venceram, e a prefeitura não buscou renovar aquilo ali, nem o governo do Estado buscou renovar. Então, ficou mais fácil fechar unidades de ensino, mas isso é um absurdo, cara. Não, isso tem que ser reativado, porque, assim, uma coisa que eu penso, se você tem uma tramitação, se você tem algo judicial que está tendo problema entre 2 partes, mas tem uma terceira que é beneficiária disso, e quando você fecha essa unidade, essa terceira que é beneficiária, que não tem nada a ver com o problema, paga. Aí agora, botando isso que eu falei na prática, nós temos um problema entre o proprietário do terreno e o governo e a prefeitura, certo? Eles estão com um problema aí a ser resolvido. Então, o Ministério Público decide fechar isso aqui. Não pode funcionar. Mas quem precisa do funcionamento disso aqui não é a prefeitura, é a população. Então, a ideia é que, para esse tipo de caso, assim como é o caso do Teatro Municipal, que suponho que a gente vai falar daqui a pouco, é entrar com liminares para que essas unidades voltem a funcionar, mesmo com o processo judicial em tramitação. Porque é a população que depende daquela unidade ali. Não é a prefeitura que depende daquilo. E a população não tem nada a ver com isso, se o contrato foi renovado ou se não foi renovado. A população precisa daquilo ali. Certo? Então, a ideia básica é entrar, né, como vereador, né, criar legislações, criar emendas para entrar com uma liminar para fazer isso aí funcionar. Porque verba para isso tem. Não adianta dizer que não tem verba. Tem verba, sim. Verdade, cara. Fazendo um aporte aqui, quem estudou nos Brizolões antigamente, né, viu como é que funcionava. Eu mesmo estudei no CIEP da Água Mineral, Nicanor Ferreira Nunes. Você andava de manhã às 7, né? 422, isso exatamente, entendeu? Então, assim, é um projeto maravilhoso, muito antigo, lá de Brizola, que infelizmente ao longo do tempo foi se deteriorando, né, Rainz? E hoje a gente tem aí a municipalização, né? E alguns chegaram a ser desativados. É uma tristeza, muito dinheiro público, muito recurso jogado fora, é verdade. Pois é. Rainz, eu queria dar um intervalo para a gente falar de algo que foi muito marcante para a sua vida e acho que muito marcante para todo mundo que viveu isso durante o dia, porque foi algo que abrangeu não só a localidade do fato, mas abrangeu praticamente o estado, o Brasil todo, que foi a questão do sequestro do 520 na Ponte Rio-Niterói. E você estava dentro daquele ônibus. Queria que você falasse um pouco para a gente o que aconteceu ali naquele dia, e aquela sua ideia maluca de rabiscar o papel para botar na janela, como é que foi aquilo, cara? Cara, aquilo ali foi até às 5h10 da manhã, era mais um dia corriqueiro para mim. Porque além de trabalhar aqui em São Gonçalo, eu também trabalho lá em Santa Cruz. E era mais um dia corriqueiro para mim, corriqueiro que eu pegava a Ponte Rio-Niterói. Eu estava lá no fundo do ônibus, lendo, como eu sempre faço, e eu vejo aquela movimentação lá na frente.
e eu pensei que era mais um assalto. Olha só como já está na nossa cabeça, né? Tradicionalmente, um assalto tradicional, né? Já fica isso aí, um assalto tradicional. Então, eu vi os passageiros fazendo aquela movimentação de esconde carteira, tira documento daqui, guarda celular. Eu fiz isso também. Tirei documento, cartão e dinheiro da minha carteira, tirei o chip do meu telefone, o celular velho e tal. Fiz isso e logo, alguns segundos depois, o rapaz lá na frente, né, com a arma e tal, o ônibus encostou, pediu para ele fechar a ponte ali, o motorista fechar, e ele falou simplesmente que não queria os pertences da gente, não queria machucar ninguém, ele só falou isso, ó, que eu só quero entrar para a história e no final do dia vocês vão ter muita história para contar. Ele falou assim, de maneira muito plácida, muito tranquila. Dessa forma, a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. É uma manifestação? Ele está fugindo de alguém? Não sei. Aí ele pediu para uma das passageiras colocar aquela fita Hellerman, aquele lacre Hellerman, que chamam de porca-gato, a passageira colocar na nossa mão e tal. Aí ela colocou, mas como ele estava só lá na frente, eu estava no penúltimo assento, e ele pediu para todos nós jogarmos a nossa bolsa ali no corredor, acho que de maneira inteligente, para que ninguém tentasse correr e abordasse e tal. Quando a passageira foi me prender, eu não fiquei assim com a mão, eu fiquei assim, né? Então, deu uma distância, ela me prendeu, então eu conseguia soltar, e quando ele chegava mais perto, assim, eu botava a bola de novo, levantava para ver que estava preso e tal. Aí eu fui fazendo isso. Essa coisa de que eu estava rabiscando, como eu estava sentado na janela e bem lá atrás, já estava tudo parado, já tinha amanhecido um pouco, aí eu vi um dos policiais, ele pediu, o sequestrador pediu para a gente fechar as cortinas. Mas aí eu olhei um dos policiais, eu puxei um pouco a cortina, aí deu para ver o policial falando comigo, tem quantos? Aí eu fiz assim, tem um. Aí ele perguntou, tá armado? Eu fiz assim, que estava. E tal, aí eu fechei. Fui fazendo assim, tem um, fiz que estava armado. Mas aí, que eu não sei o que ele deu na cabeça, toda hora, o ônibus estava exatamente, não estava totalmente lotado, não tinha ninguém em pé, mas todos os assentos estavam ocupados. Então, o que ele estava fazendo? O cara já estava totalmente cercado, já tinha carro de corpo de bombeiro, helicóptero, tudo ali. Aí, toda hora, ele trocou de lugar com o senhor. Ele trocou de lugar com o senhor, que também estava com a camisa branca, igual a dele, lá na frente. Então, toda hora ele sentava e pedia para o senhor ficar em pé, lá na frente, perto do motorista. Depois trocava, ele levantava, mandava o senhor sentar e alternando. Cara, acho que vendo de algumas coisas, como eu já tinha falado para o policial que tinha um só, eu fiquei pensando, né, passou rápido na minha cabeça, caramba, ele pode ver pela silhueta da janela, não sei se lá de fora dá para ver, como eu falei que tinha um só, e o sequestrador ele já tinha saído algumas vezes, já repararam, cara, ele está de camisa branca. Eu fiquei pensando, cara, de longe o atirador de elite vai olhar ali, uma pessoa em pé, de camisa branca, vai abater, mas, poxa, nem sempre vai ser o sequestrador ali. Então, na hora eu pedi para o rapaz que estava do meu lado, quando o sequestrador estava sentado, eu pedi para ele pegar a minha mochila, a minha bolsa, eu estava com a bolsa de lado, peguei a minha bolsa, aí eu abri, e eu tinha uns textos que eu estava lendo, eu destaquei 2 folhas, eu estava com a caneta aqui no bolso da blusa, aí eu peguei e fiz aqueles 2 recados ali. Ele está em pé e fiz ele está sentado. Então, eu fui fazendo isso. Conforme ele levantava, é isso que ele levantava, caminhava lá para frente, ele ficava de costa para mim, eu pegava e botava ali entre a cortina. Quer dizer, quando ele voltava, trocava com o senhor, eu tirava aquele e botava. Ele está sentado na fileira, no corredor, não lembro exatamente o que eu escrevi. Aí eu fiz dessa forma, cara. Acho que para tentar alertar ali, não sei. Para mim... mas ele estava muito tranquilo, rapaz. Muito tranquilo. Para a gente estava muito tenso, mas ele até tentou descontrair algumas vezes e tal. Mas mesmo assim, estava ele muito tranquilo, falando de forma muito educada, não foi agressivo com ninguém.
Os únicos momentos de tensão mesmo para a gente foi em 3 partes, né? Uma foi o começo de tudo, que a gente não sabia do que se tratava. Depois, quando ele botou os potinhos com gasolina no teto, mesmo falando que não queria agredir ninguém, queimar ninguém e tal, mas poderia causar um acidente, sei lá. E no final, né, quando ouvimos aqueles tiros, não sabia de onde estava vindo o tiro, se era da arma dele ou não. Até então a gente não sabia que se tratava de um simulacro e tal. Aí foram esses os 3 momentos de tensão, né, e tal. Infelizmente foi uma tragédia. E por mais que tenhamos saído vivo, foi uma tragédia, né? Teve uma morte ali. É traumático. Uma morte ali. Hans, deixa eu fugir um pouquinho aqui do nosso script, colocar você na fogueira aqui. Você achou correta a ação da força policial em abater o... Olha só, eu sempre penso... eu não sou agente de segurança pública, eu não sou especialista nisso e tal. Então, eu vou falar totalmente de uma opinião unicamente pessoal, de uma pessoa leiga, tá? Então, eu penso que você tem que tentar ao máximo resolver qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, sem que se esvaira uma vida, sem que se ceife um ser humano. Tem que tentar ao máximo. É claro que, assim, para a gente que estava ali dentro do ônibus, nós percebemos o quão tranquilo ele estava e que dava para perceber que mais cedo ou mais tarde ele iria se entregar. Mas lá fora, não se sabia disso. Então ficou aquela tensão, aquele medo do que ele iria fazer. Mas, ao meu ver, eu acho que poderiam ter negociado mais. Eu acho que daria tempo de negociar mais. Caberia mais negociação. Porque ele estava muito aceitivo a tudo. Ele aceitou que, como passou tinta spray lá dentro do ônibus, o ônibus estava todo lacrado, uma senhora começou a passar mal, ele aceitou que ela descesse. Depois o outro senhor também, ou seja, ele estava muito aberto à negociação. Então, acho que ao todo mais 6 ou 7 pessoas desceram ali. Nós conversamos com ele, ele mesmo falou, né, para a gente tirar os lacres, porque viu que a gente estava colaborando e tal. Ou seja, ele estava bem aceitivo à negociação. Então, eu acho que foi uma atitude precipitada. Mas é aquilo, uma opinião de uma pessoa leiga. Não sou especialista em segurança pública. Infelizmente, depois também descobriram que ele já vinha passado por problemas psiquiátricos e tudo mais. Infelizmente, tem tudo isso, né? Aí você abate essa pessoa e hoje, infelizmente, até hoje, com certeza tem uma mãe, um pai, uma irmã chorando. Infelizmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, bacana então, legal. Deixa eu ver aqui, chegou mais uma pergunta aqui. Eu acho que o tema é diferente, porém, vou dar prioridade aqui sempre às pessoas aqui que estão mandando perguntas, né? Calma aí, deixa eu ver aqui. Projeto de lazer, tem a ver com, eu lembro que tem a ver com lazer. Só um instantinho, Hans. Você tem algum projeto que venha trazer atividade de lazer para a nossa cidade? Eu queria dar um parênteses aqui, especialmente ao Galo Branco, que não tem uma praça com quadra, nem área de lazer, muito mal a Praça do Galo Branco, assim, que vem caindo aos pedaços ao longo do tempo. Você tem alguma coisa em mente aí, por mais que seja uma função do executivo, mas aquela pressão que o vereador faz, como é que... Claro. Você tem isso? Tenho sim. Para quem anda aí pela rua, tem percebido que as pessoas estão mais ligadas à saúde. Eu tenho visto pessoas correndo, caminhando, certo? Como, por exemplo, aqui, né, do lado da pista ali da jornalista Roberto Marinho e tal, a Rua da Caminhada, lá do Centro do Paraíso. Então, eu tenho algumas ideias básicas, como, por exemplo, a revitalização dessas praças, mas quando eu falo de revitalização da praça, eu não estou falando de uma revitalização física apenas. Quando eu falo de revitalização, eu não estou falando de colocar playground, reformar os brinquedos e pintar as grades. É uma revitalização da vida daquela praça. É fazer com que aquela praça,
além de um espaço de lazer, seja um espaço de convivência. Como, por exemplo, fazer nessas praças, como, por exemplo, a Praça do Rocha, a Praça do Galo Branco, fazer algo do tipo que já é feito ali na Praça da Trindade, lotear ali em volta, exatamente em volta da praça mesmo, espaços para que se abram trailers e food trucks. Isso vai atraindo serviços que vão atraindo pessoas, que vão atraindo mais serviços. Então, à noite, essas praças vão ter a sua vida noturna, de comércio, de alimentação, um espaço bem familiar. Aí, durante o dia, como seria essa revitalização da praça, né? Voltar com projetos de academia ao ar livre, mas quando eu falo academia ao ar livre, academia a céu aberto, não é simplesmente ter um aparelho lá para os idosos ficarem se exercitando. Não, tem que ter orientação, certo? Tem que ter profissional de atividade física, ali um professor de educação física, um fisioterapeuta, certo? Naquilo ali. Outra ideia é fechar algumas ruas que são vias coletoras e vias semi-arteriais, apesar de o Código de Trânsito Brasileiro não prever isso aí de via semi-arterial, mas a ideia é como, por exemplo, essa rua da feira, aqui do Rocha. Eu fico imaginando, já tem a praça ali, legal, e de manhã ela já fica fechada. Durante a tarde, aos domingos, ela já tem um movimento escasso de veículos. Então eu fico pensando se fechar aquilo como se faz na Rua da Caminhada, pode parecer megalomaníaco, mas como se faz lá na Avenida Atlântica, em Copacabana, fechar aquilo ali para virar um campo de recreação gigantesco ali, né, indo ali do começo, não tão gigantesco, né, mas indo ali do começo da praça até o QG. Até o QG, mas precisa ter orientação da Guarda Municipal, porque dessa área aí tem vias coletoras que saem, carros e tal, então vai precisar da orientação da Guarda Municipal aí para fazer isso. E essa área aí também vão ter pessoas, do mesmo jeito que fazem a feira de manhã, podemos lotear aquilo ali perto das casas para que as pessoas coloquem o seu food truck ali, coloquem o seu trailer, a prestação de serviço, é claro que de maneira legalizada pela prefeitura. Então, a ideia básica é essa, é dar vida a praças. Em São Gonçalo temos muitas praças. E outra ideia básica é o quê? Pegar terrenos baldios. Temos muitos terrenos baldios que são propriedade privada e muitas vezes esses terrenos não estão pagando o seu IPTU, mas por um tempo suficiente para que a prefeitura não o aliene. Então, a ideia básica é fazer o quê? Fechar um contrato com esses donos desses terrenos, que a gente faz o seguinte: quanto que você deve de IPTU? Tá, é X. A gente anistia totalmente essa dívida pretérita do IPTU, porque a prefeitura já não espera o recebimento dessa dívida. Tá? Então, a gente extingue preteritamente essa dívida de IPTU e fecha um contrato de 48 meses, ou seja, de 4 anos, com esses espaços aí, com esses terrenos baldios, para a construção de coisas simples, como quadras. Como, por exemplo, ali do lado do Colégio Moura e Silva. Aquilo ali é muito simples, um encimentado gigantesco ali, com meia dúzia de mesa, já vira um espaço de lazer legal. Fazer uma quadra a nível de administração pública é algo extremamente barato, é um encimentado, alambrado, 2 balizas e pintura no chão. Aí já temos o espaço físico que pode ser usado para um espaço esportivo e cultural, pode dar vida para essas áreas. Então, o básico é isso, para lazer, é nessas 3 vertentes. A reutilização dos terrenos baldios, a revitalização da praça, mas não só a revitalização física, e o fechamento temporário em dias não úteis de algumas vias semi-coletoras. Eu queria fazer só um adendo aqui, que é o seguinte: se a gente fazer, se o Hans quiser comentar depois, fica à vontade, tá, Hans? Se a gente fizer aqui uma retrospectiva aqui, a gente teve a reforma da Praça do Rocha, quem lembra, a praça ficou 0 bala, linda,
E nós tivemos duas gestões, Mulim e Nancy, que não pregaram um prego na Praça do Rocha. A praça ficou abandonada. Se nós tivéssemos vereadores que trabalhassem na cidade e fizessem uma correta fiscalização, talvez a gente não tivesse uma praça como está hoje. Então, durante 8 anos, 2 gestões, nós não tivemos vereadores que fiscalizaram a questão da praça e a praça ficou abandonada. Se o Hans quiser comentar, fica à vontade, tá, Hans? Perfeitamente, claro. Então, eu acho que não só a Praça do Rocha, como várias praças aqui na cidade, eu acho que muito dessa fiscalização vem... Quer ver onde a gente viu o reflexo disso? No começo desse ano, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, foi fechado a conta do ano anterior, do governo do Nancy. Fechada a conta de 2019. Foi pessimamente fechado, muito mal gerida, mas dos 27 vereadores, 21 aprovaram as contas do Nancy em troca de quê? Em troca de material, porque sabia-se que no ano seguinte seria a eleição, então pronto, a gente faz esse toma lá da cá. Né? Então, por conta disso, de não termos vereadores aqui da nossa área e de várias outras, a gente não teve essa fiscalização. O vereador ele precisa sair do seu gabinete, precisa sair lá da Câmara, ele precisa gastar sapato, ele precisa ir para a rua, certo? Então, quando você não vem para a rua, você não vê o que está acontecendo. E o problema é quando você vem para a rua e mesmo assim você apoia o trabalho do prefeito em troca de benefícios que vão ser usados na campanha do ano seguinte ou dos 2 anos depois, a gente tem esse problema aí, certo? Não só desse ano, mas também temos muitos vereadores que se candidataram ali em 2018 a deputado estadual e deputado federal, que também pegaram verba da prefeitura em troca desse toma lá da cá, para pegar no seu reduto eleitoral, botar manilha, distribuir isso e aquilo, e aí fica nisso aí, certo? Como, no momento, o Rocha não é o reduto eleitoral de ninguém, não tivemos isso aqui. Aí a Praça do Rocha está arruinada. Mas é independente de ser reduto eleitoral, não, porque eu acho que o vereador ele não tem que ter bairro. O vereador é gonçalense. Então, da mesma forma que eu tenho que legislar para o Rocha, eu tenho que legislar para Ipiba, para o Engenho do Roçado e para o Zé Garoto, certo? Mas o principal foco foi esse. Não temos vereadores na rua, não temos vereadores comprometidos com a população, mas sim ou com a prefeitura, e aqueles que são de oposição estão mais comprometidos em ficar batendo, fazendo aquela política de coalizão, mas independente da população está aí se beneficiando desse embate. Muito bem, a gente tem mais uma pergunta de um seguidor nosso. Talvez você até conheça esse seguidor, que é o Leandro Crespo. Opa, amigão! Conhece, né? Ele pergunta, o que você acha do nosso candidato a prefeito do bairro? A gente tem um candidato a prefeito, né, que mora próximo a gente, que é o Pericá. O que você acha das ideias do Pericá, do ponto de vista dele com relação à nossa cidade? Bem, eu tenho 2 pontos a falar do Pericá. Eu fui funcionário do Ricardo Pericá, eu trabalhei ali no Pericá e tal. Então, é aquela coisa. Tem ideias boas? Sim. Né? Eu não vou fazer campanha para prefeito nenhum. Eu já vou deixar de antemão. Meu voto não vai ser do Pericá. Já estou falando agora. Eu não vou votar no Pericá e nem vou apoiar voto para o Pericá. Mas é aquela coisa. É uma pessoa que tem experiência, certo? Ele está trabalhando há muito tempo. Mas assim, a gente vê essa questão da experiência pode ter 2 vertentes aí. Uma delas, legal, uma pessoa que tem experiência, está há muitos anos na política, poxa, muito maneiro. Então, ele tem conhecimento da causa. Mas aí a gente tem o segundo gume dessa faca, que é o seguinte, poxa, está tanto tempo, e o que se viu? Ele é daqui, da área, certo?
foi vice-prefeito, foi vereador, e aí, durante a legislatura dele, o que se viu para essa área? Eu só lembro do Pericá fazendo manifestação contra a Ampla. Só o que eu vi era ele, eu quero que a Ampla vá para fora do Brasil. E realmente foi, mas só mudou o nome, parou de ser Ampla para ser Enel, ou seja, a gente continua na mesma. Mas assim, então como eu não quero fazer aquela política de coalizão, muito pelo contrário, eu prefiro, nesse momento, acreditar que o Pericá vai usar essa experiência de mais de uma década como parlamentar do que pensar no foco de que ficou tanto tempo, ele foi vice-prefeito da nossa cidade. Poxa. E aí? Foi vice-prefeito numa das piores gestões da nossa cidade. Tudo bem que ele batia de frente com o prefeito e tal, tá, mas ele foi lá, ele era governista, ele era governo naquele momento. Mas então, eu prefiro pelo outro lado, eu prefiro acreditar que, caso o Pericá seja eleito, ele vai usar a sua experiência para trabalhar em prol da cidade. E que eu espero que, como prefeito, ele seja infinitamente melhor do que foi como vereador. Eu moro nessa cidade, então eu espero isso. Show, bacana. Tem alguma pergunta sua, Marlon, que estava na fila aí, que eu não sei se eu pulei. Não, pode fazer aquela outra. Beleza? Ah, tá bom então. Então, chegou mais uma aqui também da Beatriz Andrade, perguntando se você tem algum projeto, alguma ideia em relação à preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Você só me dá um segundinho aqui para eu conectar o meu carregador, que eu deixei o celular carregando aqui à tarde para essa live, mas espera aí. Só beleza, tudo bem. Segundos. Pessoal, mas eu tô aqui. Não compartilhou ainda, pessoal? Hã? Show, beleza. Faz parte das lives. Isso é assim, quem não compartilhou, tá aí. Clica no compartilhar aí, tá bom? Espalha essa live para todo mundo aí, para mais pessoas poderem assistir, beleza? E se você não curte a página ainda, vai lá no curtir lá, acompanha a gente aí, tá bom? Notícia super relevante pro bairro. O Hans voltou aqui, então vamos dar prosseguimento. Voltei. Então, Beatriz, vamos lá. Duas coisas que eu penso para a juventude. Como professor, o meu foco é a juventude. Como eu falei, eu quero, como parlamentar, levar o trabalho que eu fazia da sala de aula para expandir. Então, essa pergunta da Beatriz aí é praticamente o cerne do meu projeto. Hoje, os jovens, não só da nossa cidade, mas do Brasil, os jovens enfrentam aquela máxima que é a seguinte: o mercado de trabalho pede experiência. Mas como eu vou ter experiência se não me dão a oportunidade do primeiro emprego? Né? Então não vai ter experiência nunca vai entrar no mercado de trabalho. Então, a minha ideia, basicamente, gira em torno de duas. A primeira é que eu quero emplacar a lei do pequeno estagiário gonçalense. Como funciona a lei do pequeno estagiário gonçalense? As duas principais formas de arrecadação das empresas no município, através do seu ISS, o ISS-QN, e do seu ITBI. Então, uma empresa que tem aí o seu estagiário, ela vai ter, é claro que ainda vai ser estudado o valor da redução desse ISS, desse ITBI, né, porque a gente também não pode reduzir muito para não comprometer a arrecadação da prefeitura, mas a gente tem que pensar que mesmo a gente reduzindo, esse dinheiro vai retornar para a cidade. Tá? Então, qual a ideia básica? A empresa que tenha seu estagiário, isso mais para empresa de médio e grande porte, a empresa que tenha esse estagiário, aí, jovens como a lei do aprendiz legal e do jovem aprendiz, jovem entre 14 e os 18 anos, essa empresa vai contratar esse jovem. Então, é como acontece hoje com a lei da PCD, né, da pessoa com deficiência, certo?
as empresas que contratam pessoas com deficiências têm uma série de benefícios aí, tanto a nível federal, estadual e municipal. Então, expandir essa ideia aí também para quem contrate os nossos pequenos estagiários gonçalenses, tá? Isso aí, né, vai ser o critério utilizado com relação às notas e o desempenho escolar. O outro ponto é o seguinte, aí é algo que vai servir para as pequenas empresas, principalmente, tá? E também vai servir para pessoas que já terminaram os estudos, que são maiores de idade e tal. Como é que funciona? Vai agir diretamente no pregão de licitação, certo? A nossa Constituição, lá, ela no seu artigo 37, Marlon, se eu estiver falando besteira, você me corrige, que fala sobre o direito administrativo lá no artigo 37, em uma dos seus incisos, fala da tramitação das preferências para uma empresa ganhar um processo licitatório. Algumas delas, por exemplo, para a prefeitura contratar uma empresa no seu processo de licitação, um dos pré-requisitos é que essa empresa seja da cidade, que seja nacional, que tenha um vínculo com a proteção ambiental e tal. Então, outra coisa que eu quero estabelecer como lei é colocar uma cláusula aqui. As empresas que tenham mais pessoas com a sua primeira assinatura na carteira de trabalho, certo? Se eu tenho aqui 5 funcionários, 10, 15, onde eu fui o primeiro a assinar a carteira de trabalho dele, eu vou ter mais um passo nas preferências das licitações. Então, isso vai ser bom até para o pequeno empresário, porque hoje é muito complicado para um pequeno empresário participar de um processo de licitação, porque fica complicado para ele disputar com uma grande rede, uma grande empresa. Mas se ele tem um percentual bom de funcionários em que seja aqui o primeiro emprego daquele funcionário é na minha empresa, eu vou ser beneficiado nesse processo de licitação com essa lei. Então, funciona dessas duas formas aí. Uma é pegando esses jovens que ainda estão nas escolas e por um tempo reduzido, como já é a lei do aprendiz legal, mas colocá-los aqui a nível municipal, e essas empresas vão ter benefícios na sua tributação municipal, em cima do ISS, QN, em cima do ITBI, e com a contratação dos primeiros empregados ali sendo beneficiado no pregão de licitação. Temos mais uma pergunta aqui que foi enviada por 2 seguidores que vai muito de encontro a isso que você falou agora, Hans. Você tem algum projeto para evitar que os jovens da cidade se percam no tráfico ou crime? Essa pergunta foi feita pelo Ricardo Mendes e Bebel Malamácia. Eu gostaria de complementar essa pergunta, que você falasse um pouco a respeito de como melhorar aquela situação que está ali na Luísa Neiva, que está virando uma cracolândia ali. Sim, vamos lá, perfeito. Eu vou responder na ordem do que foi perguntado aí. Primeira coisa, essa questão de não levar os jovens para o tráfico, a questão da violência, tudo isso aí, ao meu ver, é resolvido de uma forma só. A gente não resolve a violência, o problema da violência não se resolve com polícia, resolve com política. Então o Estado tem que entrar na comunidade, certo? Mas quando eu falo que o Estado tem que entrar na comunidade, eu estou falando que não é a polícia apenas para entrar lá, eu estou falando que o Estado tem que entrar com saneamento básico, com escola, com educação, com saúde, com cultura. Então, por mais que pareça clichê, essa ideia de que quando o jovem não tem perspectiva e aquele tráfico de drogas ele passa a seduzir, é claro que ele vai migrar para esse tráfico de drogas. É claro. Então, a ideia básica é fazer com que esse jovem não veja no tráfico de drogas a sua principal alternativa, a sua principal sedução. E como é que a gente faz isso?
uma vez que nós temos aquele jovem na comunidade onde o traficante daquela comunidade, para ele é um herói, porque no Dia das Crianças aquele traficante leva brinquedo, o pai daquele jovem teve problema, o traficante ajudou, certo? Aquele traficante bota playground na comunidade. Aí como é que o Estado entra? O Estado entra com polícia, entra dando tiro. Aquele jovem perde seu parente, seu amigo e tal, ele tem medo da polícia, ele tem medo do Estado. Então, automaticamente, o tráfico é mais sedutor para ele do que o Estado. Então, como é que você vai explicar para esse rapaz que aquele pessoal que dá brinquedo para ele durante o Dia das Crianças é o vilão e aquele policial que chega atirando é o herói? Como é que a gente vai explicar isso para essas crianças? Simples. É só fazer com que o Estado, quando eu falo Estado, não do governo do Estado, o Estado com E maiúsculo, toda a administração pública, entre nessas comunidades com todo o seu aparato. Porque se a gente pegar em áreas nobres, você não tem a formação de cracolândia, você não tem a formação de tráfico de drogas, você não tem jovens indo para o tráfico em áreas nobres, porque ali o Estado está totalmente presente. Ali tem segurança pública, tem hospital, tem escola de qualidade, tem asfalto, é limpo. Então, quando o Estado começa a entrar nessa comunidade, você não vai ter espaço para esse traficante, porque assim, a gente tem que entender uma coisa, agora como um geógrafo falando, a nível de territorialidade, não existe nenhum espaço no planeta Terra que não tenha uma relação de poder. Qualquer milímetro de terra que tenhamos no planeta inteiro, temos uma relação de poder sobre ele. Então, quando o Estado, que é soberano, não exerce o seu poder naquele espaço, alguém vai exercer. E quem vai exercer esse poder? Alguém que está contra o Estado, obviamente. Vão ser os traficantes. Então, eu acho que a gente precisa de aparato público de ocupação. E quando eu falo de aparato público de ocupação, eu não estou falando de instalação de UPP nas comunidades, não. Tá? Se você instalar o UPP para apaziguar, primeiramente, tá? Tudo bem. Mas aí depois tem que colocar escola, tem que colocar unidades de saúde da família, temos que colocar asfalto, temos que fazer com que esse jovem e essa jovem veja o futuro neles mesmos. Aquele jovem sempre sonhou em ser engenheiro, arquiteto, professor, médico, jogador. Então, que ele possa exercitar isso, que não sobre para ele unicamente o tráfico de drogas. E falou com relação à Cracolândia, né? Então, a ideia básica para essas ruas é essa, fazer uma ocupação daquele lugar com o Estado. O Estado tem que ocupar com o seu aparato. E, mais uma vez, vou bater na tecla. Quando se fala de o Estado ocupando o seu espaço, eu não estou falando de polícia, eu estou falando de política. É claro que vai precisar do uso de policial? Vai! Mas de que adianta? Você vai lá, entra com o policial, tira o pessoal, tira a barricada dali, tira vendedores de crack dali, tira viciados de crack dali, a polícia sai e volta tudo. Não. Não dá, então a gente tem que ocupar com política pública. Então o Estado tem que se fazer presente no seu aparato, principalmente de saúde, de educação e saneamento. É verdade. Eu vendo uma entrevista há um tempo atrás, fazendo um anexo à sua colocação, Hans, onde o líder comunitário falava assim, ó, a comunidade pede educação, o Estado manda polícia. A comunidade pede saneamento, o Estado manda polícia. A comunidade carece de cultura, o Estado manda polícia. E o Estado só manda polícia, né? Pois é. As próprias UPPs mesmo, a gente ficou naquela expectativa, os comentaristas da Globo, quando tinha invasão, implantava o UPP e tudo mais, e quando é que vai vir a parte social? Quando é que vai vir a implantação de políticas sociais dentro da comunidade? Não teve nada, as UPPs faliram praticamente, né? E chegamos aonde chegamos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, mais uma do Ricardo Mendes. Basicamente, ele perguntou o seguinte, você tinha comentado já sobre o salário do vereador, ele falou o seguinte, gostaria de saber o salário do vereador de R$15 mil e com todos os seus benefícios
se é um salário justo, se faz jus ao que ele faz hoje em dia, e se dependesse de você, se você faria um ajuste a um salário justo. Sim, é um dos meus projetos, é uma das minhas propostas, é fazer isso. Não acho nada justo. Eu acredito que uma pessoa que receba R$6.000 hoje já é um salário altíssimo. Imagina para o vereador. Já é um salário alto, certo? Então, a ideia é que se chegue a esse salário de maneira gradativa, tá? É que se chegue a esse salário, por mais que a nossa Constituição não preveja uma redução salarial, mas tem adendos que, quando é para benefício da população, isso é visto, é aceito. Então, se você pega aí 27 vereadores e você tira R$10.000 do salário dele, nós vamos ter por mês 200. Não vai ser 270, que é o que se gasta. Vamos ter R$270.000 aí por mês. Imagina o que se dá para fazer numa administração pública com R$270.000 por mês. Então, eu quero fazer isso. É uma das propostas, mas muito se fala no seguinte: mas esse projeto nunca vai passar, eles nunca vão votar nesse projeto, eles nunca vão aceitar isso, esse projeto vai ser derrubado. Aí que a gente pode se aproveitar de uma outra coisa. Hoje, a população está muito ligada no que é feito na política. Como, por exemplo, uma live dessa aqui, não sei quantas pessoas estão presentes aqui, então as pessoas estão acompanhando. Hoje todo político tem rede social. Então, como eu quero fazer uma gestão aberta, eu vou chegar e mostrar, lancei o projeto de lei lá na minha rede social, como eu pretendo fazer lives toda semana, sendo vereador. Lancei o projeto de lei, está aqui. Olha quem aprovou e quem não aprovou. Então, lancei o projeto de lei de uma redução gradativa, é claro que não tem como, nunca seria aceito, nem pelo Ministério Público, que hoje o salário é de 15, agora em outubro e em novembro ele receba 6. Não, eu quero colocar um percentual gradativo para que em 16 meses esse salário seja reduzido de forma que chegue a R$6.213. Então, vou lançar o projeto de lei e vou falar, olha, pessoal, vou encaminhar para a mesa diretora hoje esse projeto de lei. O presidente da Câmara é tal. Se não colocar o projeto de lei em votação, já sabe quem não quer uma redução salarial. Aí é claro que o presidente da mesa da Câmara não vai querer isso. Então, estou esperando aqui. Aí tal, colocou em votação, e aí? Vou divulgar hoje. Pessoal, acompanha lá no site da Câmara, na TV Câmara não, que isso é do Federal. No site da Câmara Municipal, na minha rede social, vai estar a votação, nem que eu faça por live. Tem a TV Win, que passa tudo ao vivo lá, acompanha pela TV Win, e assim que terminar a votação, eu vou postar na minha rede social aqui quem votou contra e quem votou a favor disso aqui. Aí a gente vai saber quem está contra o povo e quem está a favor do povo. E, principalmente, qual é o período perfeito para passar esse tipo de lei. Em 2022. Por que em 2022? Vai ter a eleição para deputado federal e deputado estadual. Tem muito vereador que vai se candidatar para deputado estadual. Então, se ele pegar o nome dele vinculado a uma reprovação de um projeto de redução salarial de um vereador, ele vai estar queimado. Então, a ideia básica é essa. É contar com a publicidade e contar com a atual conscientização da população. Porque não dá. E olha, que eu acho que R$6.000 ainda é um salário altíssimo. Seria melhor ainda se colocasse o salário igual de um professor, igual de um guarda municipal, igual de um médico. Porque R$6.000 ainda é um salário muito alto. Então, a ideia básica é essa, é colocar para R$6.000 para que não tenha represália, para que não tenha... Qual é o seu motivo? Para que não se tenha como tecer argumentos contrários à lei. Seria um sonho, Hans, essa redução salarial. Mas R$270.000 por mês que a gente ia ganhar, mas eles ainda mais de R$2.000 por ano.
eles não diminuíram o salário durante a pandemia, provavelmente eles não vão diminuir mais. E certamente a presidência da Câmara, com um projeto desse, sentaria em cima e ficaria ad eterno sentado em cima do projeto desse. Com certeza. Não colocaria em votação. Não colocaria. E por isso que a minha ideia é contar com essa publicidade. Ó, o presidente da Câmara é esse aqui. Já lancei o projeto. Ele que não está querendo colocar em votação. E aí? E o pessoal ir lá na rede social dele e cobrar, porque por mais que aquele vereador, você goste dele, tenha votado nele, por mais que ele tenha feito benfeitorias para o seu bairro, ou tenha dado uma cesta básica para você, você vai gostar que ele reduza o salário dele mesmo, porque vai retornar para você. Ô, Hans, outro assunto também que eu colocaria em pauta ninguém quer colocar um certo candidato em caixinhas de ideologia. A gente quer saber um pouco seu pensamento a respeito de temas polêmicos, entendeu? Tipo aborto, prisão de segunda instância, essas questões assim polêmicas. O que você acha disso? Qual é a sua ideologia em si? Bem, vamos lá. Vou aqui explicitar toda a minha posição, tudo que eu penso com relação a isso. Primeiro, com relação ao aborto, não é isso? Então, a primeira coisa que eu penso, eu acho que eu estou travando, hein? Eu acho que eu estou travado. Não, cara. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então tá, vamos lá. Então beleza. Com relação ao aborto, nós temos duas visões, né? Duas posições. O aborto livre e o aborto condicionado, tá? O aborto condicionado em caso de risco para a mãe ou para a criança, né, que seja interrompida a gestação, eu sou super a favor, apoio mesmo, por conta disso. Mas é claro que seja feita ali na fase embrionária, certo? Ali nas primeiras semanas ou primeiros dias da gestação, não quando o feto está formado. Aborto livre, eu tenho uma posição muito, muito peculiar a pautas progressistas, porque, assim, por mais que não seja o meu lugar de fala, eu não sou mulher, eu estou vendo vocês travados. Aí, cara, será que deu ruim? É porque a gente está parado, não? Cara, a gente está parado. Está dando ruim aqui? Agora que eu me mexi aqui. Aparentemente está tudo ok aqui, o áudio e o vídeo, tá bom? Parece que ele caiu agora, não sei. Não está mais respondendo. Acho que ele profetizou essa queda dele. Ele anteviu essa queda. Deixa eu dar uma mexidinha aqui rapidinho. Não sei se ele caiu, mas vou esperar que ele voltar, tá bom? Gente, vocês que estão assistindo aí, tá bom? Não saiam da live, tá voltando já, beleza? Só consertar aqui a conexão aqui. Deve ter dado uma caidinha aqui, mas mandem suas perguntas aí, tá bom? Não perca essa oportunidade. Um candidato do bairro, tá bom? Conhece aqui as causas do bairro, conhece muito bem as questões que a gente passa aqui, beleza? Ó, parece que ele caiu para mim aqui. Vou falar com ele aqui. Só um instantinho. Enquanto isso, pessoal, quem puder ir curtindo a página, compartilhando com aquele seu tio que está falando que vai anular o voto, que não vai votar em ninguém, entendeu? Porque essa série de lives é justamente para isso, para a pessoa ter uma ideia do que aquele candidato tem como base de pensamento e se convergir com o seu, você vota. Bem para isso, é um espaço democrático de direito aqui. Exatamente. A gente vem de uma política sem crédito nenhum no nosso município, né? A gente só tem decepções e muitas pessoas chegam à conclusão: eu não voto em ninguém, eu anulo meu voto. E quando você anula, quando você vota em branco, você passa o seu direito de escolher alguém para outra pessoa, ou seja,
eu vou anular o meu voto. Eu vou dar para Marlon o direito dele votar no meu lugar, porque o meu voto é nulo, não vale nada, entendeu? Então é muito importante a gente tá exercendo o nosso direito de eleitor, escolher o representante, e o nosso intuito é esse aqui, mostrar um pouquinho de cada um, de acordo com o que vocês escolheram aí os candidatos, tá bom? Deixa eu ver se o Hans está voltando aqui já. Marlon, dá uma faladinha com ele aí, você conseguiu falar com ele? Show. Para a gente poder retomar a live aqui. Em questão de live, a gente sabe que acaba sendo um pouco normal essa questão da queda aí. A gente está guardando ele aqui já, entendeu? Quem não mandou pergunta ainda, está com vontade de perguntar alguma coisa, se por acaso alguma pergunta foi feita e passou desapercebida aqui também, vocês repetem a pergunta aí, por favor, tá bom? Manda de novo aí, e a gente vai fazer questão de responder, beleza? Estamos só aguardando aqui o Hans voltar, tá bom? Conversando com ele aqui agora, ele está sofrendo problemas técnicos lá na casa dele, mas em breve ele vai estar retornando. Já está retornando aqui, já apareceu para mim aqui já? Beleza, Hans, vou te incluir aqui, só um instantinho. Já estou te vendo já, tá bom. Isso é a culpa da Meganet, gente. Meganet, banner... Estou de volta? Estou de volta, beleza. Tava falando sobre pauta. Opa, vamos lá. A gente falou tanto da clara evidência de Lucas no começo que você anteviu sua queda. Você está falando, eu vou cair, estou sentindo que eu vou cair. Caiu mesmo. Não, poxa, eu tô meio travando. Eu tava vendo vocês meio travados, assim, meio robô, assim e tal. Aí, vai travar. Eu tá travando um pouco de novo ainda, porque se com muito morador do Rocha, a minha internet é da banner, né? Então a gente... Tá sofredor demais. Pode continuar, não? Tá falando sobre aborto, eu acho, né? Eu não sei até que ponto vocês ouviram. Então, você está falando sobre aborto, sobre ideologia, sobre esses temas polêmicos. O que você acha sobre esse posicionamento? Tá. Então eu vou retomar minha fala sobre o aborto. Tá? Vou recomeçar. Com relação ao aborto, eu penso que tem duas vertentes aí, sobre o aborto livre e o aborto condicionado, certo? Então, com relação ao aborto condicionado, eu penso no seguinte, nos casos de estupro, nos casos onde a mãe pode ter algum risco, né, se ela der prosseguimento à gestação, pode se complicar. Então, nesse tipo de situação, eu sou favorável, claro, sou totalmente favorável ao aborto, sim. E com relação ao aborto livre, por mais que não seja o meu lugar de fala, né, porque eu não sou mulher, então acredito que esse não seja o meu lugar de fala, eu penso no seguinte, que eu acho que a mulher ela tem autonomia sobre o seu corpo, certo? Então eu penso que nessa autonomia sobre o seu corpo, eu acho que não podem ter fatores externos que vão determinar o que ela deva fazer ou não com o seu corpo. Aí eu penso basicamente sobre isso. Show, bacana. Deixa eu perguntar também, aproveitando aqui, Marlon perguntou também sobre a prisão após condenação em segunda instância. Prisão após condenação em segunda instância, claro. A gente fica pensando naquela coisa assim, né? Teve a primeira instância, né, na vara comum, a segunda instância por desembargadores, né, e tal. Então, eu penso que, assim, deve ser válido, eu acho correto, porque enquanto você fica tramitando muito judicialmente, eu acho que você onera muito o processo judicial, certo? Mas fica aquela coisa também, eu penso que não é só uma questão de tempo, a primeira e segunda e acabou.
Não, eu acho que tem que ser tudo muito visto e revisto ali dentro dessas duas instâncias, sabe? Porque acontece muitos casos onde você decretou a prisão logo depois da segunda instância e depois viu-se que tinha a inocência do réu. Então, eu acho que ainda tem que se dar validade àquela questão do dúbio pro réu, que a Constituição, ou o Código Penal, não lembro qual dos dois, acho que é a Constituição que prevê isso, a questão do dúbio pro réu. Então, eu acho que sim, tem que se haver a prisão em segunda instância, desde que seja preservado o dúbio pro réu. Então, caso ainda não estejam esclarecidos, caso não tenham sido esclarecidos todas as ponderações e considerações, eu acho que ainda não cabe a prisão, mas também não caberia levar para uma terceira instância, certo? Mas também eu acho que não poderia ficar só na primeira instância, certo? Mas ainda queremos colocar em furada, assim... Estamos aí para isso. Você se descreve assim como alguém de direita, de esquerda, certos pontos você tende para um lado, tende para outro, até para o pessoal ter uma noção, assim? Sim, eu penso, cara, que hoje, essa questão, não hoje, a partir de 2014, 2015 para cá, o Brasil ficou muito polarizado com relação a isso. Então, as pessoas basicamente tiveram que tomar rótulos. E esses rótulos, cara, eu vou te dizer, acabaram até com relações familiares, com relações de amigos. Então, eu penso que, assim, para administração e para vereância, eu acho que esse tipo de rótulo é complicado porque, assim, tem pautas da esquerda que eu sou super favoráveis e tem pautas da direita que eu sou super favorável também. Como, por exemplo, quer ver uma pauta da esquerda onde eu sou muito favorável? É com relação a projetos sociais, é com relação à distribuição de verba e renda para a população carente. Essa é uma pauta da esquerda que eu sou super favorável a isso, certo? Então, eu acho que tem que ter, sim, repasse de verba para a população, coisas relacionadas a benefícios sociais, como cotas, por exemplo, que são pautas totalmente de esquerda, que eu sou super favorável. Mas tem pautas da direita que eu também sou super favorável, como, por exemplo, a questão do próprio mercado. É claro, estou dizendo que deixar o mercado livre para trabalhar, sozinho, não, tem que ter o Estado atuando, mas eu penso sim que tem que ter o mercado, que tem que ter as empresas, elas têm que ser menos enforcadas, certo? Então, eu acho que o próprio Estado precisa flexibilizar toda essa oneração, toda essa questão, essa tributação em cima do mercado. Então, essa é uma pauta da direita que eu defendo hoje, tem que ser dessa forma, certo? Então, o único problema hoje é que quando as pessoas pensam assim, quando fala que uma pessoa é de esquerda, acha que ela vai criar uma lei que vai fazer com que as crianças se beijem na escola. E quando fala que é de direita, pensa que a pessoa vai criar uma lei em que policial possa sair batendo em todo mundo na rua e dar arma para a população, certo? Então, eu penso que hoje um posicionamento, aí a nível municipal, um posicionamento, você ponderar esse candidato em se ele é de esquerda ou de direita, eu penso que é a mesma coisa em você ponderar um candidato se ele é protestante, se ele é católico, se ele é um bandista ou candomblessista. Então, eu penso dessa forma. A mais para aquela linha da terceira via. Ah, legal, bacana. Deixa eu aqui destacar a presença aqui de algumas pessoas. Ontem tivemos até pessoas de Santa Catarina, sul do Brasil aqui, dando o seu alô. Hoje a gente tem pessoas aqui de Pernambuco, aqui, a Josélia Silva. Estou assistindo aqui em Rio Tinto, Pernambuco. Salve! Então tem gente aqui praticamente aqui uma live interestadual. Hans, estamos caminhando aqui para o final já. Queria que você desse as suas considerações finais aí para o pessoal
um apanhado aí, o que você quer falar para as pessoas aí? Sim. Primeiramente, mais uma vez, cara, eu quero agradecer a página, tá? Porque para uma campanha como a minha, que ela é pobre, é uma campanha pobre de recurso financeiro, mas é muito rica de ideias, muito rica de apoio, muito rica de iniciativa popular. Então, para uma campanha pobre de recursos como a minha, eu até coloquei no meu grupo, eu compartilhei para as pessoas do meu grupo, porque essa live, para mim, está sendo infinitamente mais importante e relevante do que tempo de televisão, onde eu teria 8 segundos ali, não posso falar do que eu penso, porque aqueles 8 segundos da televisão vão mostrar mais um candidato. Eu sou mais um daqueles outros 1.300 e poucos candidatos que tem aqui, eu só tenho 8 segundos de televisão. Essa live eu pude mostrar. Então, eu quero agradecer a vocês em nome da democracia. Por que em nome da democracia? Porque é com iniciativas como essa que pessoas como eu, com campanha pobre, temos a mesma condição de mostrar a nossa cara, o nosso trabalho, que essas pessoas que têm condições de bancar carro de som com música, bancar bandeira, adesivar um monte de carro por aí, certo? Então, esse tipo de live que a gente tem. E também acho que os próprios eleitores, os próprios espectadores dessa página também têm que agradecer muito por essa oportunidade de ver os candidatos hoje, o que eles têm a dizer. Então, acredito que, assim, pessoal, não quero uma eleição para mim, não quero uma eleição para minha pessoa, eu quero uma eleição para o meu projeto, tá? Entre lá na minha página, entre no meu Instagram, no meu Face, tenho respondido todo dia pessoas que querem saber das minhas propostas. Ao todo, eu já tenho descrita, exatamente escrita já, com revisão de um advogado, de uma assistente social, tá? De publicitário, de um contabilista. Sobretudo, não são coisas fantasiadas da minha cabeça. São ideias amarradas e não contratei ninguém. Tudo feito por pessoas que estão dando apoio. Então, chega lá para saber mais da minha causa, porque, assim, vocês vão contar com ideias feitas por um professor especialista em geografia urbana, certo? Então, estudei estudei muito a sociologia, muito a nossa sociedade, muito a política, porque fui militante há muito tempo. Né? Então, vocês podem contar com essa ideia. E como é uma iniciativa popular, totalmente sem apoio, sem patrocínio nenhum, vocês sabem que lá para frente não vai ter a ponderação de vetar ou aprovar aquilo, porque eu não tive apoio de empresário nenhum. Então, se tiver que lançar lei e aprovar lei para baixar a passagem de ônibus, vou aprovar lei, vou lançar lei, como uma das minhas leis é a volta dos cobradores de ônibus, certo? Então, não tenho rabo preso com empresário nenhum, não tenho rabo preso com prefeito nenhum me patrocinando, com político nenhum me patrocinando, é a minha cara, certo? Então, vocês sabem onde me cobrar, sabem onde me encontrar, sabem onde me procurar, porque eu estou sempre aí pela rua de bicicleta, a pé ou de moto, certo? Então, é isso que eu quero. Não quero uma eleição para mim. Eu quero uma eleição para o nosso projeto. É um projeto muito popular, muito aberto a ouvir vocês. Então, fechando a minha consideração final, parafraseando Napoleão, uma frase que eu acho fantástica, ele dizia assim: por dinheiro, uma pessoa não é capaz de dar a vida, mas por uma causa é. Então, essa é a minha causa. O projeto para a nossa cidade é a minha causa, então estou aqui disposto a dar a vida pela minha causa. A gente tem muito a agradecer, Hans, por você ter doado esse tempo para expor suas ideias. A gente quer que os eleitores, assim, pelo menos da nossa região, que é a abrangência da nossa página, façam uma votação consciente, baseada em ideias, em propósito, não em troca de favores, em migalhas políticas, nada disso. Então, eu acredito que seja concluído o nosso objetivo com essa live aqui hoje. Muito obrigado, Hans. E divulga aí seu número, cara, pro pessoal. Claro! Pessoal, chega lá na urna 18008,
e confirma, não tem erro, número fácil de lembrar, 18008. É o número para arrumar São Gonçalo, para a gente arrumar São Gonçalo junto. Não vai ser eu. A gente vai arrumar São Gonçalo junto. 18008. Maravilha. Show de bola, pessoal. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que compareceu, você que foi espectador durante esse momento aqui, tá bom? Durante essa oportunidade, essa entrevista maravilhosa aqui com o professor Hans. Ontem também nós tivemos uma aula, hoje nós tivemos uma outra aula também, alguém que conhece muito, está na causa, entendeu? Obrigado, Hans, pela presença, muito obrigado, Marlon, também, por estar com a gente aqui, tá bom? Somos muito gratos. Amanhã a gente continua o nosso programa de entrevista, tá bom? Conto com você, com a sua presença aqui, no mesmo horário, tá bom? Às 18 horas. Conto com todo mundo aqui, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Hans, um abraço. A gente se vê, galera. Fique com Deus e tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.